Renovações contratuais no esporte visando 2025. No vídeo de hoje quero falar sobre os jogadores que estão em reta final de contrato nesta Série B de Campeonato Brasileiro, quais deles merecem renovação, alguns que já foram procurados também pela diretoria para ampliação dos seus vínculos, e o esporte que tem sim muitos jogadores, alguns bons destaques nessa temporada também, com contratos mais longos, até 2025, 26, 27. Eu penso que isso também é um avanço da diretoria do Leão em relação ao planejamento das últimas temporadas. Qual seria também esta lista de jogadores que merecem continuar, olhando um cenário positivo de primeira divisão, né, conseguiram acesso, e outras saídas também que são necessárias dentro desta reformulação. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudarmos a gente a alcançar esta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e confira também a playlist do esporte, que eu vou deixar para vocês outros conteúdos na tela final, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre renovações contratuais, as extensões que o esporte deve procurar fazer para a temporada de 2025, e um assunto que eu já venho falando desde o começo desse segundo turno. É um gesto importante o esporte se atentar às suas situações contratuais para não perderem jogadores de formas gratuitas, né, ou até mesmo com a assinatura de um pré-contrato. Olhando para o ano que vem, até mesmo no cenário mais positivo, que nesse momento, com a sequência de vitórias, a invencibilidade com o técnico Pepa, parece ser o natural, né? O esporte chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, dos atletas que hoje têm contrato somente até dezembro de 2024. Eu vou passar aqui a lista para vocês de uma forma completa. O goleiro Jordan, que está emprestado do Brusque, da mesma forma o goleiro Denis e o zagueiro Alisson Cassiano. Nos laterais, o Riquelme, no lateral esquerdo que pertence ao Vasco, o Dalbert também, né, jogador que está em definitivo, tem esse vínculo já se encerrando, e o Palácios, né, ele que pertence ainda ao Cruzeiro e está emprestado até o final deste ano. Desses jogadores, está olhando aí inicialmente dos defensores, eu pensaria na renovação, tá, talvez do Dalbert, tá? Acho que o Dalbert é um jogador que poderia sim ajudar em 2025, e do Palácios, né, ele que acabou tendo essa lesão. Acho sim um bom jogador, né, mais ali para o sistema defensivo, até como lateral, às vezes como um zagueiro, para a Série A acredito que dê conta ainda do resultado, mas no restante eu não renovaria, nem com o Alisson Cassiano, com o Riquelme, e nem com o goleiro o Denis, tá bom? Indo para o meio de campo, o Felipe também tem contrato só até dezembro com o Sport, o jogador de fato pertence ao Leão. O William Fernandes, segundo informações do site Transfer Market, também tem esse contrato até dezembro. O Fabinho Volante da mesma forma, e o Fabrício Domingues, né? O Fabrício Domingues também, que está emprestado do Racing. O Pedro Vilhena é mais um que tem vínculo só até dezembro, assim como o Christian Ortiz e o Lucas Lima emprestado pelo Santos. Olhando o setor ofensivo, apenas o Wellington Silva, né? O Wellington Silva que tem esse vínculo até dezembro, né? Então é um elenco do esporte onde grande parte dos seus principais jogadores tem contratos longos, até 2025, 27. Desses atletas já em reta final de contrato, os dois principais, né, que o esporte, para mim, olhando o ano que vem, cenário de Série A de 2025, tem que buscar renovação. Com o Lucas Lima, urgentemente, existe essa opção de compra no contrato, basicamente 3 milhões de reais para o esporte ficar em definitivo com o jogador. Ele que tem contrato no Santos só até maio de 2025. Então, nessa situação, o esporte tem que ficar atento também do Lucas Lima, para ele não assinar, por exemplo, um pré-contrato com outro clube e se mudar, por exemplo, em junho do ano que vem. Isso já pode acontecer, né? Olhando em um cenário em reta final de contrato, ele assinando um pré-vínculo para se mudar gratuitamente. Um mercado, por exemplo, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, pode sim chegar com um caminhão de dinheiro. E é um cara que está jogando muito bem nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Até aqui 1 gol e 6 assistências em 26 jogos, e cresceu muito de produção nas últimas rodadas com a chegada do técnico Pepa, assim como o Fabrício Domingues. Esses dois que o esporte tem essa opção de compra, né? O Fabrício Domingues também nessa faixa de 3, 4 milhões de reais, merece sim continuar, é um valor ínfimo. A questão que para o Fabrício Domingues, a situação para o esporte é mais tranquila. Já existe, né, esse acerto dos números, então essa opção de compra ela é exercida de acordo com aquilo que o esporte quiser. Então, se quiser comprar o jogador, este valor não vai mudar, e o contrato dele lá no Racing vai até o final do ano que vem, então ele não poderia assinar um pré-vínculo e se mudar de graça para o ano que vem, como é o caso do Lucas Lima. Então, para o Fabrício Domingues, a situação
é bem mais tranquila. Pode deixar a sua opinião também sobre esses jogadores do meio de campo, também na fase ofensiva, quem que você continuaria olhando o cenário de 2025 com o Sport, né, claro, na Série A do Campeonato Brasileiro. Se estiver na Série B, a situação é diferente, o elenco obviamente é mais modesto, mas ainda eu pensaria nessas inovações, apesar de serem jogadores mais caros. Até esqueci de falar sobre o Felipe Ferreira, né, um jogador que eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que para a Série A, né, eu vi alguns jogos do Felipe no Goiás, né, na Série A do ano passado, não foi bem. Tá? Nessa Série B é um jogador que tem altos e baixos, até conseguiu crescer de rendimento. Eu penso que o Felipe poderia ser um jogador para composição do elenco. Agora, titular numa primeira divisão, eu penso que já é um pouco demais, tá? Mas para composição, sendo um jogador reserva, entrando no segundo tempo, acho que o Felipe ainda tem bola se tiver com a cabeça no lugar. O que não aconteceu quando ele estava no Goiás, mas no Sport está assim fazendo uma temporada bem interessante. E tem só 30 anos, acho que ainda tem muita linha para queimar. O Julian Fernandes também avaliaria essa reta final de Série B, pode ser um jogador interessante, quem sabe até mesmo para fazer um teste no máximo, né, ali no Campeonato Pernambucano. E do meio de campo para frente, e esses jogadores em reta final de contrato, eu também renovaria com o Christian Ortiz. Tá? O Ortiz eu gosto dele, acho que é um jogador que já tem experiência, né? Já tem uma bagagem grande aqui na América do Sul, jogou no Equador, também no futebol argentino, no México, no Peru, enfim, é um cara já bastante rodado, tem 32 anos, uma temporada de 3 gols e 5 assistências, nesta Série B também de Campeonato Brasileiro. Eu manteria o Ortiz, ele tem esse contrato só até dezembro, e pertence ao Sport, ele não está emprestado por outro clube. Quem mais? Olhando aqui os outros jogadores, o Wellington Silva, né? O Wellington Silva também eu renovaria para o ano que vem. Achei uma contratação boa do Sport, até comentei sobre esse assunto quando ele foi contratado. E o Wellington Silva que está marcando muitos gols, né? Não é um jogador de muitos gols. Se a gente olhar a carreira dele anteriormente, nessa temporada pelo Sport ele já tem 2 gols até aqui. E aquele pênalti sofrido também, né? No jogo contra o Goiás. Ele marcou gols contra o Ceará e também diante o CRB. Nos 2 últimos jogos foi reserva, mas vem entrando no segundo tempo, também consegue ajudar por ali. Não é um jogador que para a Série A, por exemplo, seria um titular, aí não, eu penso que é demais. Não foi bem pelo Cuiabá quando esteve na primeira divisão, então para mim no Sport não seria a solução em uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas também pode ser um bom atleta na composição do elenco, tá bom? Então basicamente são esses jogadores. O Zé Roberto ele tinha contrato só até dezembro, mas acabou renovando, né, após aquele interesse lá do futebol do Irã, aumentando o salário. É um cara também que eu pensaria para o ano que vem. Então destes atletas que estão em reta final de contrato, se fosse para mim dar aqui um veredito dos atletas que têm vínculo só até dezembro, eu renovaria tanto com o Dalbert, lateral esquerdo. Penso que é um jogador que pode agregar para o ano que vem. O Palácios, também lateral direito, eu renovaria. O Felipe, também eu renovaria esse contrato. E o Fabrício Domingues, juntamente com o Lucas Lima e o Christian Ortiz, além do Wellington Silva. Grande parte desses jogadores para a composição do elenco. Em exceção ao Fabrício Domingues e ao Lucas Lima, eu penso que no restante seriam jogadores para a composição do elenco em uma Série A. O Sport, existe essa diferença muito grande. Tecnicamente falando, de você jogar uma Série A ou a Série B. Precisa ter um elenco mais qualificado, mas aí é outro assunto, um assunto para outro vídeo. De forma geral, eu defendo sim que os clubes tenham uma base, né, aquilo que vem dando certo, de uma temporada para outra. O Sport conseguiu sim encontrar essa boa base, eu manteria grande parte dela também olhando o ano que vem. E os outros jogadores que não conseguiram sequências, outros também que têm contratos e que não devem continuar para o ano que vem. Em outro vídeo eu dou minha opinião sobre esse assunto, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir também a playlist do Sport na tela final, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!